Então eu acredito que eu também vim com o legado de cuidar e ajudar a humanizar as relações. E sobre essa ótica do não conflito geracional, é que eu queria perguntar, né, para cada um de vocês. Então, como eu falei, um novo marketing se estabelece, esse marketing onde a palavra empatia entra do ladinho. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muito prazer que eu trago aqui para vocês ela que entende tudo sobre humanização além do marketing, é escritora, é palestrante e gerontóloga, Tati Grácia. Que prazer estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, nós que agradecemos. E Tati, quero que você me conte de onde surgiu essa paixão pelas pessoas. Isso é uma história longa, uma história gostosa. Na verdade, eu entendi, né, que é sobre ser humano a minha vida mesmo. E eu fico muito feliz e grata de ter feito essa descoberta dentro do meu propósito, Mel. Eu, há muitos anos atrás, eu comecei a minha história, né, fazendo graduação em comunicação social. E os meus pais são da área da saúde. Meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, então o cuidado sempre teve dentro da minha casa. E eu não tinha ainda realizado e me atentado para isso, mas ao longo da minha jornada, né, profissional, eu fui começando a descobrir. A gente fala muito sobre propósito hoje em dia e que as pessoas têm que estar conectadas ao seu propósito, mas você sabe, não é fácil você descobrir qual é o seu propósito. Às vezes as pessoas me perguntam, né, como você chegou no seu propósito? E na verdade a grande resposta foi vivendo e me observando, observando aquilo que me dava prazer, aquilo que me fazia feliz. E aos poucos eu fui caminhando na minha jornada e percebendo que o elo de conexão entre tudo que eu estava fazendo e que me gerava essa alegria tinham pessoas envolvidas. Então acho que foi ali que eu fui começando a descobrir. E algumas coisas também que a gente vai conversar e eu vou te exemplificando. Que lindo, que lindo. E a vida é sobre isso, né? É sobre essa conexão entre as pessoas, esse amor à vida mesmo, né? Sim. E gerontologia, Uhum. porque os países estão ficando velhos, cada vez mais velhos, né? Tanto a Europa, a América do Norte, nossa própria aqui, nossa América do Sul. E poucas pessoas acho que olham, têm um cuidado de olhar para os velhos. Eu acho que você vai dirigir agora. Júlia? E muitas culturas não respeitam os velhos. Como que você começou a ter esse olhar especial, esse carinho pelos mais velhos? Bom, na minha área de estudo, eu comecei, depois que eu fiz comunicação social, que foi a minha primeira graduação, eu me apaixonei por comportamento e eu fui estudar, então, análise do comportamento humano dentro da psicologia. E estudando o comportamento humano, você consegue detectar vários modelos de comportamento, vários segmentos e tudo mais. E nesse momento em que eu fiz o mestrado em análise do comportamento humano, naquela época eu estava trabalhando na Natura, Mel. E eu era de uma posição que se chamava Consumer Insight, e que tinha como missão fazer esse elo de conexão entre o ser humano, o consumidor, e as marcas. E eu não me esqueço nunca, eu estava numa sessão de uma pesquisa de mercado com a marca Cronos, e aquela sessão era para a gente conversar com o público 70 a mais,
porque a linha Cronos, ela não tinha ainda um produto para esse público. E eu estou falando com você de uma época de pelo menos 10 anos atrás. Ou seja, não faz tanto tempo que ninguém dava atenção aqui no Brasil, pelo menos. Né? Exato, e a Natura sempre foi uma marca muito pioneira, muito inovadora, e a gente fez um focus group, né, com esse público. Foi super difícil você conseguir recrutar mulheres com mais de 70 anos para conversar sobre beleza. Mas a gente tinha um instituto de pesquisa parceiro e a gente levou, então, essas mulheres para conversar. E teve uma frase que me marcou, depois até escrevi um artigo sobre essa frase, que uma das senhoras que estava no grupo, ela virou e falou assim, é impressionante essa marca da Natura, né? Eu caminhei com vocês a vida inteira e agora vocês vão me abandonar? Para mim, essa foi uma frase que foi uma frase incrível. Ela entrou, acho que foi uma coisa que nunca mais saiu de dentro de mim. E eu levei comigo ao longo da minha jornada. Mas não foi imediato que eu entendi que ali era a minha conexão com esse público. E eu fui caminhando na minha jornada profissional e sempre me lembrando, eu sempre tive uma conexão afetiva muito forte com as minhas avós, muito forte. E interessante, e aí você vai juntando as peças e quando você olha e você fala, nossa, é isso. Parece que você tem aquele momento de ahá, que você fala, eu falo que é o ahá da vida pessoal, porque você tem muitos ahás na vida profissional, né? Mas no ahá da vida pessoal, foi nesse momento, então, que eu olhei para tudo que eu estava estudando sobre comportamento. Foi pessoal, mas que linkou também com o profissional, né? Isso. Que daí tu olha. Exatamente. E aí, como eu comecei a me deparar com aquela situação e falar, puxa, é desse público que eu gosto. Eu falei, mas como é que eu vou empatizar, né? Na análise do comportamento, a gente fala muito sobre o processo de empatia. Como é que eu vou empatizar com uma geração que eu não conheço tanto, eu não cheguei lá ainda. E nem tem dados, acho que não devia nem haver dados para você ir pesquisar. Perfeito, exatamente. Pelo menos 4, 5 anos atrás, pouco se falava. Etarismo é uma palavra que existe há muito tempo, mas nunca foi uma palavra usada, nunca teve na roda de conversa, nunca foi considerada uma das bandeiras da diversidade. Muito pouco ainda está dentro das empresas, muito pouco. E aí, naquele momento, eu falei, eu preciso estudar, preciso, né, entender sobre o processo de envelhecimento. E aí eu fui procurar uma pós-graduação, e aí eu fui fazer, então, a pós-graduação em gerontologia no Hospital Albert Einstein. E naquele momento, então, eu consegui entender de uma forma mais holística, que é o que a gerontologia fala sobre o processo de envelhecimento, os pilares do envelhecimento. Inclusive, a gente está na década do envelhecimento saudável, pela ONU e a OMS, e isso é muito importante. E ali eu me apaixonei, e eu comecei a direcionar, então, meu olhar para essa geração. Então, durante a análise do comportamento, eu estudei muito o processo de empatia e na gerontologia eu fui entender sobre as gerações. E daí surge, então, esse amor por isso. E qual a diferença entre empatia e simpatia? Você simpatizar e ter a empatia, qual a diferença entre um e outro? Tem uma autora que eu sou apaixonada, que é a Brené Brown. Eu falo que o dia que eu crescer eu quero ser que nem ela. Se não der para ser nessa encarnação, tudo bem, eu estou na fila para a próxima, não tem problema. Mas a Brené, ela fala muito sobre simpatia e empatia, né? E a simpatia, muitas vezes, você reconhece o outro, mas você não parte para a ação, você se simpatiza, você para aqui. Quando você empatiza, você sente com o outro e você parte para uma ação, você ajuda aquele ser humano a dar um próximo passo. E eu acho que é muito isso. Eu acho que hoje o mundo está precisando empatizar um pouco mais. E a empatia, ela nasce do processo de escuta e não do processo de resposta. Quando você simpatiza, Mel, você quer responder. Quando você empatiza, você quer escutar. Então, acho que essa é uma diferença muito grande entre a simpatia e a empatia. Que lindo, que lindo. Escutemos mais, então, né? É isso. E a gente está vivendo com 4 gerações diferentes ao mesmo tempo. Acho que isso nunca aconteceu, né? Exato. As pessoas nunca viveram tanto, e crianças nascendo. Como é isso?
como é lidar com essas gerações, cada um pensando de uma forma diferente, se comunicando diferente. Sim. Como que a gente faz? Como que esse mundo consegue viver assim? Isso é um desafio, tem uma palavra nova no dicionário que a gente cada vez vem ouvindo mais e a gente vem trazendo, né, toda a equipe da geronto, da geriatria e os psicólogos, a gente tem trabalhado muito que é o que a gente chama de intergeracionalidade. Ok. É exatamente isso que você falou, são muitas gerações convivendo e muitas vezes convivendo em todos os ambientes, dentro de casa ou até mesmo no mercado de trabalho. E isso está acontecendo pela primeira vez, né, na história mesmo, e na história do Brasil ainda mais, porque a gente está com a menor taxa de natalidade da história que o Brasil já teve. A gente está com uma taxa de 1,8, Mel. Para a gente conseguir manter o Brasil do tamanho que ele tem organicamente, a gente precisaria ter uma taxa de 2,1. Mas durante o Covid, acho que você deve ter dado uma aumentadinha ou não? Porque também foi um período muito pequeno. A gente ainda não está conseguindo medir toda essa parte demográfica, né? A gente ainda está terminando de olhar para esses números, porque também como nasceram, morreram muitos. Certo. Então essa equação ainda não fechou. Mas a grande verdade que a gente já sabe é que a gente tem mais avós do que netos no Brasil. Ok. Então hoje o público 50 a mais já é maior do que a geração que vai até 17 anos. E isso impacta na economia, porque quem sustenta os mais velhos, né? Quem está ativamente trabalhando, e daí se não tem o suficiente, falta ali na Previdência Social, e daí a gente vê essa... Políticas públicas caóticas. Eu agora estou me aprofundando com o professor Will Fiore, que é meu parceiro nesse estudo. A gente está começando a trabalhar uma compreensão que a gente chama de decodificando as gerações. Então, a gente tem falado sobre a geração dopamina, que é essa geração que vai até, né, que a gente conhece como geração Z. Ok. O que você falou que a gente tem que pagar a conta para cima e para baixo, é o que a gente tem chamado de geração sanduíche. E a geração prateada, que vem do termo do Silver Economy, né, com alusão aos cabelos brancos dessa geração, que é uma geração que está cada vez maior. Se a gente olhar os 50 a mais, a gente já tem os idosos e a gente já tem os idosos longevos, que são os que passam dos 80. E assim, hoje em dia, 50 anos, você tem ainda muito a produzir. Sem dúvida. Mas eu sinto falta do Brasil de dar esse apoio para esse pessoal. Sim. Tem algum movimento que envolve para englobar assim essa geração? Eu vejo alguns movimentos, mas sendo bem honesta, são muito poucos. Né? A gente vê alguns movimentos dentro do segmento mulheres, a gente vê movimentos, né, das mulheres falando, né, mulheres sem filtro, e está tudo muito conectado, porque quando você começa a olhar para o envelhecimento populacional e você começa a olhar para mulheres e mulheres na liderança, isso se torna um tema ainda mais exponencial, porque você começa a discutir temas dentro da saúde que não são levados para dentro do mercado profissional e quando são muito pequenos. Por exemplo, o tema da menopausa. Muito se discute sobre congelamento de óvulos, mas pouco se discute sobre os efeitos da menopausa num processo de liderança dentro do mundo organizacional. Quais são os efeitos que isso causa? E as pessoas não olham para isso, ainda é um tabu ou ainda é um tema que não engaja. Falar de envelhecimento, Mel, é uma coisa que não é sexy. Entende? Então, assim, falar sobre esse tema é um tema que requer muito mais esforço do que a gente imagina. Mesmo porque a gente tenta retardar, né? A maioria das mulheres, não todas, mas a gente tenta retardar esse envelhecimento, pelo menos, né, visualmente. A gente não gosta de olhar para isso. Né? De ver cada dia uma ruguinha nova. Eu lembro que quando eu trabalhei na Natura, era tão bonito, eu trabalhei muito próximo, na época o presidente era o Alessandro Carlucci e eu estava muito próxima dos fundadores também, né? O seu Luiz Seabra, o Pedro e o Guilherme. E a própria Natura, ela nunca chamou de ruga, ela sempre chamou de sinais do tempo. Exatamente por isso, porque a gente ainda estereotipa muito. Ruga é pejorativo. Então, isso. são linhas de expressão. São sinais da sua história, né, que se constrói. E por que a gente também tem as nossas linhas, os nossos sinais? Não
não é só pela perda do colágeno, é porque tem muito esforço envolvido Uhum. em construir uma história. Então, os sinais, eles marcam mesmo, né? Marcam dentro e marcam E fora. marcam fora. Exatamente. E me fala um pouquinho, você lançou recentemente um livro, vou até pegar aqui, Uhum. chama Empatia, Humanização Além do Marketing. Eu queria que você me falasse um pouquinho do teu livro. Falo, eu acho que esse livro foi um presente que eu resolvi me dar e tentar deixar um pouquinho como um legado do que eu realmente acredito. Eu sempre trabalhei na área de marketing durante muitos anos na minha vida e eu sempre levei a bandeira de olhar para o ser humano. E eu acho que isso ainda é um dilema. Apesar da evolução, apesar da gente ver um esforço, apesar da a gente vai para o SX, vê a inovação, vê a Brené Brown no palco, vê, né, a Esther Perel, vê o Jay Shetty, todo mundo falando sobre a importância da humanização, a gente ainda não consegue, de fato, materializar. E isso é uma bandeira que eu levo, é uma bandeira que eu cada vez mais quero propagar, porque é uma tarefa difícil. A gente foi treinado a olhar para o produto. A gente foi treinado como profissional de marketing, de comunicação, empreendedor, a olhar para o produto em primeiro lugar. E não olhar para a dor do outro, porque o outro de fato precisa. E a gente aprende que a gente tem que desenvolver produto para o outro. Mas não é fácil, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a gente se empolga e se apaixona pela nossa solução, mas a gente não se apaixona pelo problema do E às vezes, outro. quando a gente está julgando, a gente está falando mais da gente mesmo do que da Exatamente. própria pessoa que a gente está olhando ali, né? Você está perfeita, e é um princípio da empatia, você tentar não julgar, não fazer julgamentos. Justamente por isso, porque senão você não consegue empatizar. Você está empatizando com você mesmo e não com o outro. Para você poder ter empatia, e empatia é a base do Human, você precisa ter representatividade. Então, esse é parte do princípio da empatia também. E como você vê que o marketing, né, poderia estar olhando com mais cuidado e não só pensando ali na venda do produto final? Eu acho, Mel, que assim, o primeiro passo é um pouco do que a gente começou a falar. Eu acho que a gente tem que abrir mais espaço para escuta, mas escutas genuínas. Também não adianta você ir fazer uma escuta através de uma pesquisa e você retirar dali aquilo que você queria ouvir. Uhum. Eu tenho experiência própria por muitos anos liderando áreas de consumer insight, áreas de marketing, áreas de growth, e eu sempre fui uma das pessoas que eu brincava que eu era mensageira, né? Porque eu tinha que levar a voz do consumidor para dentro da organização. E nem sempre o que eu falava era o que o outro queria ouvir. Você está dizendo assim, para não, às vezes, fazer uma pesquisa e não induzir a pessoa a te responder a forma que você quer. Eu já vivenciei de tudo. Eu já vivenciei resultado de pesquisa que eu sinalizei que o produto não ia dar certo e mesmo assim a empresa insistiu. Eu já sinalizei em empresas que aquele caminho para o consumidor não era tão relevante, aí lá na frente a gente vai ver o resultado do produto que não performou. Agora, você cocriar e você ouvir e você dar tempo para aquela ideia amadurecer é um desafio, porque hoje a gente sabe, né, que o mundo está muito ágil, o que é muito legal, mas a gente tem que estar mais ágil ainda então na escuta. O que eu não posso é pular etapa. Ou então só fazer o que também acontece, que eu realmente critico isso, que é você fazer pesquisa de validação. Para mim, a pesquisa de validação é a pesquisa mais cara que tem e é a pesquisa que menos você consegue entender a dor do consumidor, porque você está validando algo que você já desenvolveu. E como é essa pesquisa de validação? O que difere das outras mais genuínas? Quando você pega e investe na pesquisa de inspiração, que a gente fala no começo do funil de inovação. Então, quando você está lá no início, gerando a ideia e co-criando com a dor do outro. E a diversidade, ela é uma peça fundamental aí. Porque senão você fica numa bolha e você cria para a sua bolha. Quando você vai na pesquisa de validação, essa ideia ela já foi prototipada, ela já está lá na frente. E aí se torna tudo muito caro para você voltar. Então, não adianta você botar todo o seu dinheiro, todo o seu esforço aqui.
Você tem que começar aqui. E a probabilidade de você acertar, se você empatiza, quando a gente fala de design thinking, que é um método, né, já bastante usado, bastante conhecido, aí você vê exatamente todas as fases. E tem estudos que mostram que a grande maioria das startups, muitas delas, que são ideias promissoras, muitas vezes morrem justamente porque elas não conseguiram, na fase 1, escutar a dor do consumidor, que é o empatizar. Então, isso é um clássico e a gente ainda não conseguiu fazer essa virada, né? Mas no final tudo é sobre venda. Também não adianta você ter uma ideia mirabolante que lá depois você não vai vender, Sim, sim, sim. né? Mas você poderia muito mais estar encurtando o seu tempo, fazendo algo mais relevante, com propósito, conectado à marca e gerando conexão. Não é difícil essa fórmula, mas a gente precisa mudar o mindset. E para os mais velhos, hoje os espaços são adequados para eles aqui no Brasil? Essa é uma pergunta muito legal. Eu fiz um estudo com esse público mais recente e o que eu ouvia muito deles era assim, Tati, a gente não quer uma marca para a gente não quer um espaço para a gente quer fazer parte do que já existe. E aí fazendo toda uma boa análise comportamental. Eles não querem ficar isolados, eles querem viver em comunidade ali, mas isso, eles poderem querem ser participar. ativos. É isso. Exatamente, eles querem fazer parte daquela história, daquela narrativa. Porque se você segmenta e tira e cria algo para eles, você está estereotipando. Então, o grande conceito é como eu incluo sem estereotipar também. Porque também não adianta eu incluir e fazer uma comunicação estereotipada, fazer um produto que, né, que você não consegue ler o rótulo, que você não consegue abrir embalagem, que você não consegue, e aí vai ficando meio difícil. Então, quando a gente olha para esse público e a gente entende o que é acessibilidade, tudo se torna muito mais fácil, para todo mundo. Porque o que é acessível para todos se torna melhor, se torna inclusivo. Então, você amplia o seu segmento. Que lindo, bacana. A gente tem um momento aqui do Mel Talk, que é o nosso momento da verdade. Vai ser o seu momento da verdade. Eu vou te dar o nosso espelho, para que você se reflita nele e deixe uma mensagem para você no futuro, algo que, como você quer se ver daqui a uns aninhos. Ai, Mel, que difícil, hein? Ó, eu acho que esse espelho da Mel é o espelho mais difícil que eu já me olhei. Mas eu queria usar esse espelho para falar com a Tatiana de 80 anos. E eu acho que a Tatiana de 80 anos é aquela Tatiana que vai se orgulhar ainda mais dessa jornada. Não da jornada que ela já fez, mas da jornada que ela ainda vai construir. Eu acredito na longevidade, mas eu acredito numa longevidade com saúde, com alegria, com parceria, com cuidado e com muito amor. A empatia, para mim, acho que é o meu elo condutor da minha vida, é o que eu quero. Eu quero chegar aos 80 anos olhando para mim e falando, Tati, você fez o que você acreditava, você fez o seu melhor. Algumas pessoas você conseguiu impactar, talvez outras não, mas você fez o que você pôde, o que você gosta e o que você acredita. Então eu te espero lá, Tati. Te vejo nos 80. Um beijo. Então, já deixou esse recado para você, esse recado lindo para você quando tiver seus 80 anos. Sim. E agora voltando um pouquinho sobre as gerações, me fala sobre essa geração Z, essa quebra de paradigma, dessa construção dessa nova geração convivendo com a antiga. Esse é um momento muito especial e eu acho que a gente precisa deixar uma mensagem aqui, Mel. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando mal da geração Z, da geração que não quer trabalhar, da geração, né? Enfim, a gente vê e ouve de tudo. E eu sou radicalmente contra. Eu acho que todos eles são seres humanos, todos nós somos seres humanos. A gente não está classificado numa geração para ser estigmatizado. A gente está classificado numa geração porque a gente nasceu numa determinada, né, época que existe um determinado contexto. A geração Z, o que a gente chama de geração dopamina, é a primeira geração 100% nativo digital. Então, eles nasceram em que ano? Nossa, essa conta Mais eu ou menos. preciso fazer, não sei de cabeça. Ok, 2000...
Porque a geração alfa é da geração 2010 para frente, Tá. né? E você tem a geração Z que está entre a alfa e os millennials. Ah, ok. Então, hoje você pega um público que vai até os seus 25, 27 e um pouco mais novos também, né? Que estão ali nos seus 18 anos. Eu tenho a oportunidade de conviver com muito jovem de 18 anos, inclusive. E eu vejo eles correndo muito atrás. Agora, o mundo está muito diferente. O que a gente tem visto? A tecnologia está avançando exponencialmente. E eles vivem de uma forma diferente da geração prateada. Isso significa melhor ou pior? Não. Isso significa que são contextos diferentes. Eu estava numa vez uma conversa e me perguntou: Tati, quer dizer então que a geração prateada não usa o chat GPT? Quem falou? Por que não? A tecnologia ela está acessível para todos. Agora, como cada um vai usar é que muda comportamentalmente de acordo com a sua geração. Eu uso o chat GPT para várias coisas, mas eu tenho amigos da geração Z que usam para outras. E eu tenho amigos da geração prateada que estão também usando para outra coisa. Então, eu acho que o erro é a gente classificar. Porque então essa geração faz isso, aquela geração não faz. Muito pelo contrário, acho que a beleza da intergeracionalidade é isso, é a troca. Porque uma coisa que eu também falei numa entrevista que eu acho muito legal compartilhar com você é assim, a geração Z, ela não nasceu treinada para perguntar. Ok. É tudo intuitivo. Exato. Mas a geração prateada, eles foram completamente treinados para perguntar. E a geração sanduíche foi a geração treinada para responder. Então, no mercado de trabalho, quem ganhava, né, na geração sanduíche? Quem dava a resposta. Muito bem. Hoje, quem dá a resposta para a geração Z? O chat GPT. A inteligência artificial. Então, ter a resposta é o que gera mais valor? Será? Talvez não mais. Talvez o maior valor vai ser saber perguntar. E quem sabia perguntar muito bem? A geração prateada, que não tinha toda essa tecnologia e tinha que interagir muito. Era o olho no olho. Isso. Ainda é para ele. E perguntava, e o que você acha? E você gostou? Como você me ensina? Como você fez? Me fala aqui, me conta. Isso é super importante. Então, eu acho que a beleza entre a geração Z, que não foi treinada a perguntar, com a geração prateada, que foi, né, a geração que mais perguntou, isso é maravilhoso, essa troca. E até falando nisso, engajando aqui na tua resposta, a geração Z, ela é mais infiel às marcas do que a geração prateada? Você acha que existe mais fidelidade na geração prateada do que nessa geração Z? Eu acho que sim, eu acho que existe, porque na geração prateada, o mercado publicitário, as comunicações e as marcas eram muito claras, muito pautadas, não tinha tantas mídias digitais. A geração Z, ela é pautada no propósito. Então, aquela marca que te gera alguma reflexão, que tem autenticidade, a gente tem estudado muito a importância da autenticidade na geração Z, isso faz toda a diferença. E nem toda marca consegue ser autêntica. E muitas vezes, quando ela parece que foge um pouco da sua essência. Então, a autenticidade tem sido uma grande discussão e como fazer com que as marcas, ainda mais marcas muito estabelecidas, consigam se rejuvenescer. A gente tem falado de geração dopamina porque as redes sociais têm sido uma das fontes dopaminérgicas para essa geração. E as redes sociais é onde estão as marcas. Então, como é que as marcas estão convivendo nessas redes sociais para serem autênticas e conseguirem engajar em 15 segundos? Em 15 segundos. É muito rápido, é muito instantâneo, né? Isso. E essa nova geração, eles querem também tudo agora, não tem paciência. É isso. Daí vem aquela tal da ansiedade. Do Divertidamente 2? Exato. Gente, eu assisti, eu adorei. Foi maravilhoso, incrível. Eu também adorei. Me vi naquele bichinho ali, ó. Você viu? Que legal, porque a ansiedade, ela é universal, ela é transversal, ela não é geracional. Não. Ela é do humano. E assim, você tá preocupada com o futuro e esquece de viver o presente, né? Isso.
Acho que esse duelo entre a ansiedade e a felicidade, pessoal, a gente não quer dar spoiler do Divertidamente Não. 2 aqui, mas acho que E nem fazer propaganda, mas é que é natural. é verdade. E tem uma cena que tem o duelo entre a felicidade e a ansiedade. E esse duelo, ele é um duelo muito bonito, porque a ansiedade, ela elimina, de alguma forma, a felicidade, porque a felicidade é a realização de algo. Mas se eu já estou pensando no próximo, eu não consegui realizar e sentir a consequência daquilo. Então, esse duelo entre felicidade e ansiedade é algo extremamente importante para a gente olhar. E o que a gente viu ali também, aproveitando o gancho do filme, é que nós somos todas essas emoções. Exatamente. A gente não tem que ser uma só. Não só a felicidade, né? É um pouquinho de cada. É isso. Eu adoro isso que você traz. E eu faço terapia, obviamente, né? E adoro fazer terapia, porque acho que isso me faz muito bem, não só como profissional, mas como ser humano, né, também. E acho que a minha terapeuta, ela fala muito uma palavra que eu uso demais, eu adoro, que é o acolhimento. Acolhimento. A gente tem que acolher as nossas emoções, né? Eu falo assim, é como se você tivesse vários filhinhos, né? E cada um tem o seu jeito de ser. Se você não olhar para um deles ou uma das emoções, você está negando uma emoção e ela vai continuar vivendo ali dentro de você. Então é melhor você olhar, e eu acho que o espelho é maravilhoso porque você se olha e você fala, puxa, hoje eu estou, não é que eu sou ansiosa, eu estou ansiosa. Eu estou com raiva. Eu estou triste. E a gente tem que saber usar esse verbo. Ser e estar são verbos muito diferentes. Então, exatamente. E o bacana de estar colocando isso para as crianças é que elas vão começando a entender desde pequenininho, né? Que tá ok. Tem hora que, ok, você não tá bem, não tá tão feliz e tá tudo bem. É isso, total. Eu tenho uma filha, né, a Alice, ela tem 11 anos. Bonitinho. E aí eu tive uma discussão com ela, porque não sei se você vai lembrar no filme, mas de repente entra a nostalgia. Sim, sim. E a nostalgia é uma idosa. Eu olhei para minha filha, ela olhou para mim e falou: Já entendi, mamãe, você não gostou, né? Eu falei: Não. Por que a nostalgia tem que ser uma idosa? Não, necessariamente. Você cria nostalgia a cada dia da sua vida que você vive. Você não precisa esperar 90 anos para ter nostalgia. Então, eu tenho uma crítica clara à nostalgia no Divertidamente 2. Ser uma idosa. Pode ser uma idosa, mas também não precisa ser tão estereotipado, assim, né? E eu estava ouvindo, adoro o Elon Musk, né? Sou fãzona dele. E uma das frases dele é que ele é contra prolongar muito a vida das pessoas, porque ele fala que as ideias delas serão as mesmas. Se a gente prolongasse nossa vida, porém aceitasse a diversidade de ideias, né? E daí formasse novas opiniões e crescesse com isso, ok. Ele fala assim, não, você vai viver mais, mas vai continuar pensando igual. O que você acha disso? Eu não concordo. Eu não concordo com Elon Musk, sinto informar. Eu adoro Elon Musk, mas eu acho que para a gente envelhecer, duas coisas precisam E acontecer. ele diz assim, prolongar muito, tá? Prolongar. Não, É isso. não viver até os 100 anos. Eu acho que, porque assim, hoje com medicina avançada, tecnologia, é Exato. você viver, acho que ele coloca mais tipo 200 anos, sabe? Umas coisas É, assim, muito além, além. não 100 anos. Acho que 100 Sim. anos já é real hoje. Sim, Né? É real. é real. Mas 100 e poucos anos já é real. Mas ele diz prolongar muito nesse sentido. Eu acho que, primeiro que assim... E até porque também o nosso planeta Terra não Não acomodaria tanto. Exatamente. É outro ponto. É outro ponto importante. Mas eu acho que na frase do Elon Musk, acho que o 200 anos eu concordo. Ok. Mas, por outro lado, eu penso assim, se você chegasse na Terra e você olhasse para as pessoas e você falasse para elas assim, olha, você pode viver até os 150 anos. E a única coisa que eu vou te prometer para você viver até os 150 anos é que você não vai ter dor. Você ia querer viver ou não? Sem dor? Fácil. Então, Elon Musk, Fácil. né? Vamos primeiro olhar, antes da ideia, vamos olhar o que é qualidade de vida e bem-estar. Porque eu acho que é isso que a gente tem que olhar primeiro, né? A longevidade, ela tem que vir, de alguma forma,
com a saudabilidade, com o bem-estar. E a gente fala dos pilares do envelhecimento saudável. Um deles é o biológico. Me fala todos esses pilares, Né? do envelhecimento saudável. Te falo. A gente fala muito na Geronto que a gente precisa ter, né? Primeiro, o fisiológico, né? Então, do físico, porque infelizmente o nosso corpo, o envelhecimento dos nossos órgãos, isso é da natureza humana. E isso vai provocando, esse envelhecimento fisiológico vai provocando dores. Então, ninguém gosta de sentir dor. Então, o envelhecer e dor são quase duas palavras que andam muito correlatas, andam muito juntas. Então, você fala envelhecer dói, literalmente, na alma, no corpo, em todo lugar. E cada dia num lugar diferente. É isso. Agora, se eu tiro a dor, o que não é, né? Estou falando no momento Elon Musk, né? Que é impossível hoje você tirar a dor completamente. Mas se você envelhece sem dor, já é muito gostoso, é muito melhor. Então, a gente fala de cuidar da saúde nesse sentido do corpo, é muito importante, né? E você precisa cuidar da mente, né? Principalmente. Exatamente. E para cuidar da mente, no envelhecimento, no processo de envelhecimento, a gente fala que você tem que ter duas frentes muito importantes. Uma frente é o que a gente chama de rede de apoio. O que é rede de apoio? É um sinônimo quase para as redes sociais, são os seus relacionamentos. Então, de novo, eu questiono essa frase do Elon Musk, porque se você estabelece novas conexões, seus amigos de hoje são de fato os mesmos amigos que eram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 40? Talvez não. Você vai estabelecendo novas conversas, e novas conversas, novas ideias. Então, a rede de apoio é uma parte do processo de envelhecimento saudável. A outra é o que a gente chama de lifelong learning, o famoso se manter atualizado. Precisa sentar numa universidade para continuar? Se você quiser, beleza, mas também se você não quiser, não precisa, mas se mantenha aprendendo algo novo. Isso é sempre um propósito para estar acordando de manhã. Isso, Mel. E isso também te ajuda, não só no aprendizado, mas te ajuda no psíquico também. Né? A gente sabe que hoje, dentro do processo de envelhecimento, uma das doenças que mais assusta a população no mundo é o Alzheimer. Então, assim, quanto mais você conseguir criar esse repertório cognitivo, melhor. Então, o aprender algo novo é muito importante. Pode ser cozinhar, cantar, conversar com alguém que você nunca conversou, não importa. O importa é você aprender algo novo. E aí tem um outro pilar muito importante, que não dá para ficar fora dessa equação, que é o pilar financeiro. Né? Porque não dá para fazer tudo. Cuidar do corpo, comprar o orgânico, fazer novas amizades, viajar, ler, aprender, se você não tem uma estrutura financeira estabelecida. E a gente sabe que no Brasil isso ainda está bem longe, né, de ser viável. As nossas políticas públicas ainda não estão preparadas para esse envelhecimento populacional no Brasil, que vem como uma avalanche, diferente do Oriente, que levou algumas décadas para acontecer. Né? E aqui no Brasil, a gente não valoriza, né? Você não vê as pessoas de grey hairs, de silver hair, que nem você falou, os cabelos brancos ou cinzas? Sim, grisalhos. Trabalhando, né? Como eu moro fora, moro nos Estados Unidos, tô morando na Flórida, e lá você vê eles em supermercado, eles ajudando nas escolas. Você vê essa população ativa. Você vê viajando, e de cadeirinha de roda, e vai com aquele... E não tá nem aí, né? E eles vivem. Isso é maravilhoso, mas eu acho que, inclusive, você deveria falar sobre isso. Eu deveria te entrevistar sobre isso, porque os Estados Unidos e você já vê os villages, né? Como é que as moradias, os serviços compartilhados, isso ajuda em rede de apoio, isso ajuda na parte financeira. Né? A gente ainda é muito individualista, a gente ainda é muito assim. E eles vivem, né? Literalmente, eles vivem e têm esse relacionamento, que nem nesses villages que você comentou. Eles são felizes ali, eles têm dia de baile, eles têm dia de cinema. Então, assim, é uma comunidade bastante ativa. Exato. Quando tem a oportunidade de estar vivendo, né? Quando tem essa opção, e com certeza eles abraçam, né? E assim, dançar. Né? A gente tem tantos mitos e verdades, né? Idoso não faz sexo. Contrário, hoje a gente tem um problema na saúde, porque eles fazem sim, e o pior, como eles acham que não vão mais, né, gerar mais filhos, eles não se protegem. E aí a gente tem outros tipos de doença para cuidar, mas eles estão lá realizando atividade sexual ativamente. Né? E a gente não olha para isso. Hoje você chega numa academia, você tem pessoas mais velhas
lá na musculação, muitas vezes dando um baile. Eu sempre falo, minha mãe dá um baile em mim na musculação. Ela vai mais para musculação do que eu. Por quê? Porque ela já entendeu que ela vai viver, que ela quer ter saúde, que ela quer reduzir a dor, que ela quer poder ver os netos. Então, assim, a motivação é muito maior. E até tocando nesse assunto de sexo, geração Z e essa geração com mais idade. Quem faz mais sexo hoje em dia? Olha, os estudos que eu tenho dizem que é a geração prateada. Eu também já ouvi isso, tá? Mas eu, né, não tenho aqui todas as fontes de referência de tudo que eu leio, tudo que eu pesquiso. A geração Z, ela viveu também a pandemia, ela trouxe uns efeitos colaterais muito sérios, né, sobre o virtual, o não relacional, o não estar ali presente, né, a interação, o tato, o contato. É importante, É né? muito importante. Essa discussão toda agora da volta para os escritórios, do modelo híbrido, as próprias faculdades, né? Como é que você faz a interação do professor com o aluno, a psicoterapia, né? Que teve que ser à distância. Então, assim, eu acho que esse distanciamento causou esse impacto, né? Uma das consequências foi o impacto na relação, Sim. né? Corpo a corpo, na relação sexual. Isso não significa que eles não sintam prazer. Eles sentem prazer, mas eles têm vários. Praticam menos sexo porque tem menos contato com as outras Exato. pessoas. Exato, eles valorizam talvez outros métodos, outras formas. E daí, com relação a doenças, que você falou que esse pessoal da Silver Hair não se precave tanto. São doenças diferentes? São as mesmas doenças? O que Nossa, muda a agora gente, com esse perfil de é, idade? na verdade, a gente saiu de uma década em que as doenças que matavam, né, eram doenças que matavam muito rápido, eram doenças infecto-contagiosas, matavam muito rápido, então a população ela não vivia até muito, porque não só não tinha o medicamento, como as doenças eram doenças muito mais curtas, de curto prazo. Com o avanço da medicina e de toda a tecnologia, as doenças viraram doenças de mais longo prazo. Então, você não vê uma pessoa morrendo de diabetes tão rápido, você não vê uma pessoa morrendo de câncer. Claro, tem os cânceres que são, né, mais rápidos, mas em grande maioria você consegue hoje, né, prolongar através de exames e através de medicamentos. Então, isso mudou. E isso é o que está causando, né, um grande colapso econômico e na saúde, porque você não tem como. Você hoje, antes as pessoas iam ao SUS ou ao médico e o tempo de vida era muito curto a partir de dado um diagnóstico. Hoje não. Hoje você tem um determinado diagnóstico e você vai viver mais 15 anos. E quem paga a conta? A gente está vendo o colapso nos planos de saúde. Quanto que está essa conta de plano de saúde, né, no Brasil? Né? E isso é em detrimento dessa mudança de doenças agora que são, né, doenças de mais longo prazo. E falando até um pouquinho do que o Covid trouxe, né? Essa falta de relacionamento, essa falta de olho no olho, foi mais interação através dos aplicativos, né? iPads e celulares e tudo mais. Você acha que isso tem algum impacto com relação à felicidade, com relação à positividade deles? Ou não? Eu acho que se diz a geração Z? Z, mais para a geração Z. Eu acho que a geração Z é uma geração que está buscando realizar. Quando a gente olha nos marcos geracionais, é uma geração que precisa encontrar o seu lugar. Hoje, as posições profissionais mudaram muito, né? A gente hoje vê a tecnologia, as inteligências artificiais ocupando muito espaço. Para te dar uma ideia, a área da saúde, esse ano, a psicologia, por exemplo, no vestibular, que é o típico momento da geração Z, a psicologia ela subiu 7 pontos no Enem, ou seja, o quanto ela foi procurada, né? Então você vê hoje um crescimento exponencial de estudantes de psicologia, medicina também. Então eu acho que essa busca por encontrar o seu espaço,
qual vai ser a profissão desse jovem de 14 anos? O que que ele vai ser quando ele crescer aos 24? É muito difícil prever as profissões do futuro, ainda que muitos, né, estejam falando sobre isso, mas a velocidade da tecnologia, da inteligência artificial, dos dados, cada vez mais vem colocando isso em questão. A Amy Webb no SX falou sobre isso. A gente está vivendo a geração da transição, a Gen T, né? Então, assim, somos todos gerações da transição. A gente não sabe o que que a gente vai estar fazendo daqui a 20 anos. E essa geração Z? Muitos empregos não vão existir mais, muitas Exato. carreiras não vão existir mais, né? Vão ser robôs vão tomar conta aí desse espaço. E Isso. como que a gente vai Qual suprir é o nosso papel? exatamente. Qual vai ser o nosso papel aí enquanto geração de transição? Exato, uma geração que vai ter muitos anos pela Muitos. frente. Então, é uma pergunta, eu fazendo exercício da empatia, me colocando no lugar deles, eu entendo o tamanho da ansiedade, né? A gente com 20 anos de idade, 21, eu cheguei em São Paulo com 21 anos de idade. Hoje é muito difícil você ver um jovem de 21 anos de idade que não esteja morando com seus pais. Sim, é diferente. E não é porque eles são preguiçosos ou porque eles não querem. É porque o mercado de trabalho é muito difícil. Gerar receita é muito difícil. E quando eles geram, as coisas são muito caras. Então, como é que você vê um jovem de 21 anos dando entrada num apartamento para comprar? Significa que eles não querem? Claro que não. O custo mudou, o custo de vida mudou, a forma como a gente vive mudou demais, né? É isso, é muito difícil. Eu realmente não queria ser da geração Z nesse momento. Então é isso. Tati, gostaria que você deixasse uma mensagem pra gente. Infelizmente, nosso tempo aqui já tá curtinho. A gente vai ter que voltar para outro bate-papo. Você vai ter que voltar aqui com a gente pra gente se inspirar um pouquinho mais nessa lindeza. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Foi uma delícia Que delícia. conversar, pensar. Eu acho que a gente está num momento de mundo que quem disser que tem as respostas, eu vou duvidar, que nem eu duvidei do Elon Musk, que se nem a inteligência artificial tem a resposta, quanto mais nós, né, seres humanos, teremos as respostas. Mas eu acho que mais do que resposta, acho que a gente tem que ter algumas certezas. E eu acho que a certeza é que a gente ainda é um ser humano, que estar junto é muito importante e que acreditar e apoiar o sonho do outro e se conectar. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que é isso que gera sobrevivência, eu acho que é isso que gera sentido de existência, né? Porque está muito difícil, a gente viu o que aconteceu no Sul, a gente está vendo que todas essas catástrofes que estão acontecendo cada vez mais num espaço curto de tempo. Se o ser humano não se unir, se o ser humano não se apoiar, se o ser humano não lembrar para que a gente está aqui nessa planeta chamado Terra, vai ficar muito difícil sobreviver. Então, o meu pensamento, o meu propósito é chegar aos 80 e poder dizer, olha, eu acho que tudo que eu podia fazer de melhor para conseguir empatizar e conectar, eu tentei. Então, é sobre tentar. Eu acho que essa é a minha mensagem. Que linda. Então, gratidão por ter vindo aqui com a gente. Fica com Deus. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante.